paz do Senhor Jesus. Podem tomar seus assentos. Que bom, muito bom nós estarmos aqui mais essa noite. Com certeza, no nosso coração, que o Senhor tem algo para falar conosco, como já foi dito aqui. E é engraçado que, no final do culto, se você se lembrar das canções que foram entoadas aqui, você vai ver que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com você. E teve uma frase, que foi dita que o fato de ter feito alguma coisa, o fato dele ter feito alguma coisa mudou muito na vida dele, e é isso que nós esperamos aliás, isso que eu espero que você tome atitude, que você tome atitude na sua vida e faça alguma coisa. E não é coisa fácil, não. Amém? Mas para entender melhor o que eu quero dizer e para você sentir realmente a profundidade disso, e eu queria passar um vídeo que eu encontrei agora à tardezinha, de 4 minutos, pode ser? Só 4 minutos, de um lugar que você vai ver que a mão do Senhor esteve ali, que é o Senhor, tenho certeza que Ele esculpiu aquilo ali com os seus dedos. Vamos ver, para depois você entender o que eu quero falar. Só 4 minutos. Pode ir.
Amém. Bom, eu tinha preparado uns slides, né? Depois eu achei esse vídeo, os slides agora não vai ter. Vocês vão achar ruim dos slides, mas eu vou passar porque eu já tinha preparado, tá? Então essa catarata, né, ela fica na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. E pode colocar os slides. Deu para sentir a grandiosidade disso? Fica no rio Niágara, né? Então aí o slide, eu tinha montado isso aí, Cataratas de Niágara, fica entre Estados Unidos e Canadá. Pode passar. Aí a outra imagem, essa do lado esquerdo, é lado americano, e aquele outro lado lá é o lado canadense. Pode passar. Aí a Daniela, quando ela era jovem, foi lá passear. Aí a minha esposa e nós já fomos, eu pessoalmente já fui lá acho que 4 vezes, né? Essa vez aí estava um pouquinho frio, né? Alguns 10 a 15 graus abaixo de zero, né? A pior visita que nós fizemos lá. Pronto, chegou aonde eu queria. Hã? Não, esse não sou eu não. Não sou eu. Mas tá aí, ó, um homem atravessando as cataratas de Niágara, né, em cima de uma corda. E então você vê, isso daí é que eles chamam na garganta da catarata. Pode passar o próximo. Só para a gente ter uma ideia, a distância, né, é de 550 metros e uma altura aproximada de 53 metros, essa travessia que eles fazem. O próximo. E aí eu queria apresentar para vocês esse senhor aí, Charles Blondin, né, francês, um acrobata ou equilibrista, não sei, francês, que, continua por favor, fez essa travessia pela primeira vez, em meados de 1850. Né, tem as datas certas, mas é mais ou menos 1850. O próximo. E aí ele passou nesse lugar tantas vezes ele atravessava para lá e para cá, que ele chegou a levar mesa, cadeira, né, nesse trajeto. Ele fazia as acrobacias em cima dessa corda. Essa corda, ela tinha 5 centímetros de diâmetro. Aí tem essa foto aqui é repetida com uma melhor imagem, né? Então, é ele lá em cima das cataratas, né, naquele lugar, sentado. A próxima. Então aí vem essa história. 100 mil pessoas se reuniram para ver a façanha. Era um negócio de vida ou morte, não havia rede de segurança. Blondin atravessou a primeira vez. Na segunda vez tirou fotografia das pessoas, numa outra vez levou uma cadeira e ficou em pé nela. Numa outra ele preparou um omelete lá em cima. O próximo. Então atravessou com um carrinho de mão, uma carriola. Tá?
E foi aí que se aproximou da multidão e perguntou: vocês acreditam que eu consigo atravessar com o carrinho de mão, né? E, claro, todos acreditavam. Quem quer entrar no carrinho? Hã? Quem entraria aqui? Bom, e aí fez-se um grande silêncio. Então, um homem chamado Harry Concord, que conhecia Blondin e tinha trabalhado com ele e o havia visto atravessar 100 vezes, entrou no carrinho de mão e foram para o outro lado. Blondin tinha milhares de fãs, mas apenas um seguidor. Eu acho que agora vocês entenderam mais ou menos o caminho que eu quero, né? Mais ou menos o caminho que eu quero trilhar. Pode passar o próximo. E aí, né, tem ele atravessando com o carrinho, com a pessoa, e depois o mesmo seguidor dele no próximo, né, tem aí os jornais da época, ele atravessando e o outro confiando nele. Então, é até aí a minha apresentação dos slides. Quando eu vi essa história, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa façanha, sobre esse Charles Blondin, né? Eu me pus no lugar da pessoa que ia lá com ele, né? E eu quero que você se ponha nesse lugar também. Você viu o cara atravessando de lá para cá, de lá para cá, né? Um lugar daquele que tem, né, ventos enormes naquele lugar. Aquela fumaça da água, aquele spray da água. Então, a gente olhando o cenário, é uma coisa que você nem se põe no lugar daquela cara que teve coragem de ir com ele, né? E aí eu comecei a pensar relacionar isso na nossa vida com Deus. E pensei também quando Jesus caminhou sobre as águas e aí os discípulos, né, ficaram com medo, viram aquela cena, um homem sobre as águas, pensaram que fosse um fantasma. E o que eles fizeram? Começaram a gritar com medo. E Jesus chama Pedro. Eu acho que a atitude de Pedro foi mais ou menos igual a desse homem. Você vê uma pessoa lá ao longe, andando sobre as águas, e aí você ter coragem de falar para o Senhor, né, para ele: se for o Senhor mesmo, me deixa eu ir aí. E acho que e ter contigo, né, um negócio assim. Eu queria que a gente lesse essa passagem bíblica para a gente entender certinho que o Senhor colocou no meu coração. Está lá em Mateus, né? Mateus 14, 22. A palavra do Senhor diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas,
porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Como é maravilhosa essa passagem, né? Eu tenho certeza que todos aqui vocês já viram grandes pregadores falarem disso aí de uma maneira que mexe no nosso coração, mexe conosco, porque são infinitas as mensagens que eu vejo que existem nesse texto. Então, não sou eu que vou conseguir, às vezes, superar alguma coisa disso. Mas eu queria que você fizesse uma comparação aí no seu coração, né, desse texto com algo que a gente viu aqui que é concreto, né? Eu vejo que o reino de Deus a gente pode comparar com uma cataratas daquela, e o mundo também, né? O mundo principalmente, perdão. O mundo a gente pode comparar com aquilo ali. E nós estamos envolvidos naquele lugar. Nós, o tempo todo, a nossa vida nesse mundo, ela está envolvida em forças, né, que muitas vezes a gente acha que aquilo ali é impossível você enfrentar. Mas nós um dia tivemos a oportunidade de conhecer o Senhor. Nós um dia tivemos a oportunidade, através da nossa vida e através da vida de muitos irmãos, de muitas ocasiões e muitas circunstâncias, que o Senhor operou milagres, que o Senhor mudou as circunstâncias, que o Senhor, né, fez tantas coisas. Quantos testemunhos que você já não ouviu? Mas muitas vezes nós estamos igual a essas pessoas que ficaram no barco, né? Nós só estamos vendo o que está acontecendo e a gente não deposita a nossa confiança no Senhor. Por que que de 12 só um teve a coragem de olhar e falar: Senhor, eu vou aí? Mas como que é muito mais fácil 11 ficar no barco, 11, né, ficar no barco e talvez falar: nossa, agora, você viu, ele andou um pouquinho, logo ele caiu. Ele andou um pouquinho, ele tinha que ter ido até Jesus, mas ele caiu no meio do caminho, né? Às vezes a situação desses que ficaram ali é bem mais confortável. Muitas vezes nós estamos nesse conforto. Porque, como foi dito aqui, ó, o fato de ter feito alguma coisa mudou a vida de alguém. Então, o fato de Pedro ter acreditado,
O fato de Pedro ter tido a fé, olhar nos olhos do Senhor e falar: Senhor, eu estou indo aí, mudou completamente a vida do Pedro. Quantas pessoas que andaram sobre as águas até hoje? Que você tem notícia? Hã? Só duas, né? Só Jesus e Pedro. Eu não sei, eu não lembro de ter outra. Né? Mas que eu saiba, apenas Pedro e Jesus. Então, você vê que essa atitude de Pedro mudou completamente a vida dele. Por quê? Ele teve o momento que ele teve aquele momento de fé, que ele saiu de dentro do barco. Você já pensou, a hora que ele pôs o pé na água assim, o que será que ele... O que ele sentiu? Ou será que ele olhou para a água e falou: não, aqui eu acho que eu vou afundar, não sei se eu vou, não sei se eu saio. Né? Mas ele tinha um chamado de Jesus. Jesus falou para ele: vem. E muitas vezes nós ouvimos o Senhor, nós temos certeza que é o Senhor que falou conosco, e aí a gente não põe o pé para fora do barco. Né? Nós temos aquele medo de: não, eu não tenho certeza, eu não tenho coragem, eu vou ficar do mesmo jeito. E o Senhor está chamando, vem, vem. E aí, né, nós ficamos com medo de não dar conta. Mas Pedro, ele teve essa coragem. Né? Ele teve a coragem. Ele teve atitude. Ele falou: não, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou lá. Né? O Senhor está me chamando. O Senhor está me dando o respaldo para que isso vai acontecer na minha vida. E os 11 ficaram ali, né? Vamos ver o que acontece. Então, se você fazer um comparativo, né, com isso que eu passei, você pode ver que tinha uma multidão. Teve momentos que tinham 100 mil pessoas ali olhando aquela proeza de atravessar aquele lugar. Mas só teve um que teve coragem de ir lá dentro de um carrinho. E diz que a primeira vez que ele passou ali foi dentro de um carrinho, não foi nas costas. Então, eu vejo assim que nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos ter mais confiança no Senhor que nós servimos. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não entregamos esse caminho ao Senhor. Nós somos espectadores. Né? A gente está ali vendo o cenário. Nós estamos na igreja vendo o que está acontecendo com um, o que está acontecendo com o outro, o que o Senhor está fazendo na vida de um, na vida do outro. E nós não queremos, ou não queremos, a gente quer, mas a gente não tem atitude. Né? Atitude dessa fé, atitude dessa confiança. Aí, mas Pedro afundou. Tudo bem, mas Pedro andou pelas águas. E quando ele começou a afundar, ele olhou para quem? Ele podia ter olhado para trás, falar: tem 11 ali e um ali. Eu acho que eu vou voltar para os 11, porque os 11 têm mais possibilidade de me ajudar, né? Não, eu vou no caminho do Senhor, né? A palavra diz que ele imediatamente estendeu a mão e pegou Pedro. Imediatamente. Então, eu tenho certeza que foram poucos segundos no coração de Pedro que ele olhou para a tempestade, olhou para
para a situação dele ali, e começou a afundar, né? Acho que foram poucos segundos de agonia, porque de repente ele clamou ao Senhor, o Senhor já estava com a mão estendida e levantou ele. E por que Jesus fez isso, né? Por que Jesus foi andando ali? Eu acho que porque eu não lembro se teve algum milagre de Jesus até então sobre a natureza, né? Ali eu acho que Jesus andou sobre as águas para falar assim, ó, fui eu que criei isso aqui tudo, né? Essa é a minha criação. Então, as leis da natureza, elas não, para mim, eu que criei, eu sei o que eu faço, né? Ele usa até a mesma expressão que ele usou com Moisés, né, na sarça ardente. Moisés pergunta para ele, eu vou falar, Senhor, quem que me enviou? Eu vou conversar com o faraó e falar, ó, quem que me enviou aqui para conversar contigo? Aí ele fala o quê? Diga que o eu sou. O eu sou te enviou. Eu sou e sou eu tem alguma diferença? Né? Jesus fala, não, sou eu. A mesma expressão que ele usou lá com Moisés, ele usa aqui, sou eu. Não temas, eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para não deixar você afundar. Então, isso é tão verdade, né, que quando Jesus volta para o barco junto com Pedro, os discípulos falam o quê? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E muitas vezes na nossa vida, a gente olha para esses momentos de tormenta, de tempestade da nossa vida, e a gente fica reclamando com Deus. Mas o Senhor, Ele quer usar esses momentos de tempestade para nos mostrar alguma coisa. Ele nunca vai usar somente bons momentos para que você possa acreditar nele. E a gente vê que a forma mais eficaz, né, que o Senhor usa para nos moldar, para nos ensinar, é usando tempestades. Por isso que lá no livro de Pedro ele fala, né, que a gente tem que ter alegria nas tribulações. Ter alegria nas tribulações. Amém? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas, queridos, eu vejo duas formas assim de ver essas imagens aí e relacionar com o reino de Deus, né? Uma delas é essa que Pedro teve, né? Essa experiência do Senhor Jesus andando por sobre as águas e Pedro tendo uma atitude. E a outra forma é de nós mergulharmos no reino de Deus também. Jesus fala, né, que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é assim que ele fala? Quantas vezes no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não toma a cruz do Senhor e segue Ele? Quantas vezes que a gente fica constrangido com certas situações e a gente não olha para o Senhor Jesus e fala, não, ó, isso aqui vai ser conforme o que Ele quer.
não vai ser do jeito que eu penso. Eu vou subir nesse carrinho e vou junto com ele. Eu vou tomar essa atitude. Eu vou tomar a minha cruz, não importa o que me aconteça. Eu sou um servo do Senhor. Amém? Então, eu não vou tomar muito mais tempo dos irmãos. Às vezes o que eu queria falar daqui para frente só atrapalha. Mas eu quero que você tenha uma consciência, né, que no reino do Senhor é mais ou menos como aquelas imagens. Você tem um caminho. O caminho é único, né? É reto. Só tem aquele, não tem jeito de você entrar para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. É linear. E se você quiser passar por ele, você tem que confiar no que ele está fazendo. Você não tem outra opção. É isso que a gente tem que entender. Nós não temos outra opção a não ser confiar no Senhor. Eu não sei o que você pode estar passando nesse momento na sua vida. Eu, no meu caminhar, no mesmo momento que às vezes eu estou esbanjando alegria, de repente acontece algo que meu coração aperta e parece que aí eu já não vejo mais solução para aquele problema. E aí eu não ponho o meu pé para fora, eu não me arrisco a andar sobre as águas. E eu tenho que aprender que eu não posso ser assim. Eu tenho que aprender que eu tenho o Senhor, né, Todo-Poderoso, que vai estender as mãos, e Ele tem um objetivo naquela circunstância, naquele momento, aquele problema. Ele tem um objetivo com aquilo, e Ele tem um objetivo com aquilo que você está passando nesse momento também. Ele tem, e Ele vai te levar lá do outro lado. Só que o outro lado ali era terra firme. Nós vamos em um lugar muito melhor do que terra firme, né? Ele já preparou morada para você e para mim, né? E é para esse lugar que nós vamos. É para esse lugar que nós temos que ter essa confiança e entregar o nosso caminho ao Senhor. Amém? Então, que você se lembre disso, né? Tem algo muito maior do que um acrobata, um equilibrista tentando fazer você chegar de um outro lado, tá? Você tem o Senhor dos senhores, o que criou o universo, né? E que Ele se importa com você, né? Que Ele se importa com você. E para encerrar, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Naum, capítulo de número 1. Versículo de número 3, a segunda parte, que diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Então, querido irmão, né, se você está numa tempestade, se você está num momento de tormenta, saiba que você está no caminho do Senhor, tá? Isso daí, para a honra e glória do Senhor, você vai ver o que vai acontecer com você, o que você vai aprender, o que você vai gritar, né? A tua vitória daqui a um tempo, eu tenho certeza disso. Quanto você menos esperar, né, Ele vai estender as mãos para você. E você vai ter o alívio que você está aguardando e esperando. Amém? Que você não se esqueça dessa palavra quando você pensar em alguém
Quando você vê uma carriolinha na rua aí, você lembra disso, tá? Lembra que o Senhor está te levando, te conduzindo para as mansões celestiais. Amém? Amém. Pastor Marcos. Não se esqueça dessa frase, né, que nosso irmão falou: o fato de ter feito alguma coisa. Faça alguma coisa para o Senhor. Né, dê uma prova de fé, Ele vai se agradar de você. Ele falou para Pedro, né, homem de pequena fé. Talvez Ele fale para você, homem de pequena fé. Mas Ele quer que você tenha essa fé. O que Ele deve ter falado para os outros, hein? O que Ele deve ter pensado para os 11 que ficaram ali? Amém? Deus abençoe vocês.